Esse é o chato, né? Que eu não consigo te ajudar. Tá, não, fica tranquilo. Eu tô acostumado com essa dupla tarefa. Então, beleza. E, mas obrigado. É, bom, boa noite mais uma vez. Boa noite. Primeiro, agradecer a presença, né? Tanto a presença aqui, quanto a presença nessa gravação que porventura você esteja assistindo. É, eu preparei essa discussão muito mais no sentido de um desdobramento dos nossos encontros semanais, do que uma aula anexa ao curso, né? Um apêndice do curso. Então, a ideia é que a gente consiga falar, refletir sobre neurociência do afeto, tocando alguns temas, algumas discussões que nós já startamos nos encontros de supervisão do curso. Deixa eu só entender, tudo bem a gente passar um pouquinho das 9, umas 9h30, até, né? Tá bom. Vamos ver, então. Acho que 1 hora é pouco para a gente discutir. Estou fazendo essa sinalização porque eu acho que ficaria um degrau se eu começasse a falar de neurociência do afeto totalmente deslocado daquilo que a gente começou a conversar, porque eu acho que o fato da gente estar aqui hoje é porque esse assunto já apareceu lá. Esse assunto, em alguma medida, já foi tocado, nem que seja tangencialmente. Esse é o meu desejo. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos. Um primeiro momento é uma apresentação das raízes históricas disso que a gente chama de neurociência do afeto. Então, o que nos levou, ou o que levou a comunidade científica a definir esse tema, ou esse subtema de pesquisa. Um segundo momento é falar mais explicitamente sobre afeto e emoções. Na verdade, afeto, emoções e sentimentos, que são temas que são camadas do mesmo bolo, né? E um terceiro momento, a gente fazer um bate-papo, né? Um momento que eu possa ouvir mais vocês. Isso não quer dizer que eu não possa ouvir vocês durante a minha fala. Na verdade, eu até prefiro que vocês me interrompam, levantem a mão, ou mesmo desmutem os microfones, fiquem muito à vontade. Então vamos lá, assim. Eu não preparei slide, nada. Claro que eu tenho aqui algumas âncoras, né, para minha fala, mas a ideia não é uma aula, de fato. A primeira coisa que eu queria falar é isso que a gente chama de neurociência do afeto tem uma raiz grande numa conversa, às vezes numa briga, às vezes mais briga, às vezes mais conversa, entre a psicologia e a ciência dura, né? Quando eu digo ciência dura, é essa ciência estabelecida no método científico, essa ciência quantitativa. Então, uma conversa, às vezes uma briga entre a psicologia e essa ciência dura, essa ciência que tentou e ainda tenta quantificar um aspecto importante da vida humana, que é a subjetividade. Então, essa discussão, ela vai startar aí. Esse interesse vai startar aí. Justamente porque ali por volta do século XVIII, do século XIX, a gente tem uma ampla difusão do behaviorismo, e a psicologia ela começa em uma das suas
em algumas das suas camadas, ser alimentada por esses estudos. E questionar, por exemplo, se as emoções e os pensamentos de fato influenciariam o comportamento humano. Então, essa é uma pergunta. Será que as emoções os pensamentos influenciam o nosso comportamento? Ou será que as emoções e os pensamentos apenas descrevem uma reflexão mental do meu comportamento? Isso está mais entrelaçado ou isso está mais separado? Essa é a pergunta essa é uma das perguntas que surgem nessa época. Acontece que o tempo passa e surge aquilo que a gente chama de a era neuronal, né? Ou a doutrina neuronal. Essa doutrina neuronal que a gente viu no curso, ela foi estabelecida a partir da descrição do neurônio como a unidade funcional básica do sistema nervoso, a partir do trabalho do Santiago Ramon e Cajal. Quando isso surge, isso causa uma excitação na comunidade científica para ambos os lados, e começa então a haver um interesse em descobrir os mecanismos responsáveis tanto pelo comportamento quanto por aquilo que estaria ligado de alguma forma ao comportamento, por exemplo, as emoções e os pensamentos. A gente chama essa tentativa da descrição de fenômenos humanos em termos dos seus mecanismos neurais. Esse é um dos grandes objetivos da neurociência. Descrever os mecanismos, essencialmente os mecanismos não só estruturais, mas os mecanismos funcionais, que refletem esses processos próprios do ser humano. Processos, inclusive, ligados à nossa subjetividade. Então, por exemplo, como a gente explica a experiência de dançar em termos da atividade de neurônios, em termos da atividade de centenas de milhares de neurônios, ou bilhões de neurônios. Basicamente, uma média de 86 bilhões de neurônios, que é a quantidade de neurônios que a gente tem no cérebro, em média. Quando esse interesse surge, existe ali um aparente casamento entre a psicologia e as ciências duras. Eu digo um aparente casamento porque para algumas pessoas esse casamento ele é mais real, para outras pessoas esse casamento é só um casamento, sabe aquele casamento que existia, bom, que existiam, mas pode existir ainda, mas sabe o casamento de fachada? Ele era um casamento de fachada, não é um casamento real, um casamento que de fato expressa o entrelaçamento, né? E a neurociência afetiva surge aí, né? A neurociência afetiva, ela vai se ocupar, por exemplo, de como as relações humanas podem ser explicadas a partir desses mecanismos neurais. Então, a neurociência dos afetos, ela surge em grande parte desse casamento real ou de fachada. Só que o que acontece? Sem se aprofundar se esse casamento é mais real ou mais de fachada, há um interesse em descrever esses processos, esses mecanismos, mas a gente teria que partir de algum lugar. E a gente sabe que partir do ser humano não é tão simples, porque a gente tem algumas possibilidades de quantificação
Só que a gente tem uma série de impossibilidades de quantificação, se comparadas a modelos animais. Então, esse grupo de cientistas vai fazer? Vai olhar para a evolução e vai tentar descobrir na evolução em animais menos complexos em termos de sistema nervoso do que humanos, como ocorre esses mecanismos e como esses comportamentos afetivos que não estão circunscritos só à vida humana ocorrem. E esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Porque isso que a gente chama de comportamento afetivo ou comportamento emocional não vai acontecer só em humanos. Na verdade, para essa linha de pesquisadores e pesquisadoras que eu estou trazendo, o nosso sistema emocional, ele seria o nosso sistema, o primeiro sistema sensorial dos organismos vivos. Então, seria uma espécie de sistema sensorial primitivo. Antes da visão, da audição, do tato e por aí vai. Seria a pedra fundamental dos sistemas sensoriais. Quando eu falo isso para vocês, como isso chega? Quando eu digo para vocês que o sistema emocional é apresentado como a pedra fundamental dos sistemas sensoriais, e a gente fala bastante da relevância da sensorialidade na prática de dança, como que isso chega para vocês? Deixa eu ouvir um pouco vocês. Lembrando que eu não estou buscando resposta certo ou errado, eu estou buscando eu quero vocês, eu quero a voz, o pensamento de vocês. Isso chega, não chega, chega esquisito, né? Como é que isso chega? Posso, assim, eu tenho pé na questão do desenvolvimento infantil, né, da educação infantil. Então, eu não consigo desvincular essa questão emocional como pedra fundamental de tudo, do sensório. E eu gosto muito de um autor, que é o Vallon, que ele vai falar dessa questão do afeto, da emoção, do quanto isso abre e inicia a cognição da criança. Então, assim, para mim, isso chega muito tranquilo. E na dança circular, eu vejo, eu sinto, eu vejo e sinto que a questão emocional é um dos grandes motes que prende, que, que faz com que a gente se interesse pela dança. E tirando por mim, da minha experiência, foi num festival de dança circular no Sesc de Ribeirão que eu fiquei encantada com o sorriso das pessoas, com a, a disponibilidade das pessoas, o acolhimento do acerto, do erro. E foi ali que eu falei, esse negócio é legal. E foi pela emoção, foi mais do que pela dança, porque meu corpo estava acordando, eu mais errava do que dançava. Mas eu gostei, né? Então eu escuto essa questão como pedra fundamental sem conseguir contestar, entendeu? Legal. Alguém mais quer colocar um tempero? Já fizeram comida em coletivo?
Sabe, agora é o momento que a gente está organizando o Réveillon, né? Então, quem leva farofa, quem leva não sei o quê. Então, Eu, às vezes a gente se eu quero reúne dar para fazer a comida juntos, né? Vai lá, eu quero dar uma pitada aí. vamos lá. Então, é como ela falou, a Rosana, eu penso que não se não dá para separar, né? Essa questão emocional da questão sensorial. E porque eu percebo, né, que o toque, né, a sensação, isso tudo está relacionado ao emocional da pessoa, né? Então, tem pessoas que não gostam, não gostam do toque, né? Não é que não gosta, eu acho que ela tem problemas, né, emocionais que ela evita isso, né? Então, eu já fiz dança que, inclusive na psicologia, porque eu trabalho no departamento de psicologia, né? Então, eu faço dança muitas vezes com os alunos. E tinha uma aluna que ela disse, não, eu não vou participar, porque eu sei que vai ter abraço, então eu não quero, entendeu? Então, assim, tá bem entrelaçado, né? Eu vejo dessa forma. Ok. Aí eu vou fazer uma pergunta assim. É, o que é emoção? Né? Respondam mentalmente o que é emoção. E, de novo, eu vou apresentar uma possibilidade de definição, né? É a definição né, que oferece um suporte para a minha discussão. Mas a gente fala bastante de emoções, mas a gente define emoção, a gente define qual o ponto de partida para falar sobre emoções. E a Rosana disse uma coisa que me interessa muito aqui, me interessa no sentido da bibliografia que eu estou apoiado, que ela diz assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu gostei, né? E não é nem sobre o movimento que eu fiz, porque eu errei pra caramba. Então eu não sei o que aconteceu, mas eu gostei. E não era um movimento porque eu errei pra caramba. E aí existe uma frase de uma das autoras que eu tô grudado, que é a Lisa Barrett. E a Lisa ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que para todo movimento do seu corpo existe um acompanhamento de um movimento no seu corpo. Todo Repete, movimento. Como? Hoje vou falar de novo, repete. né? Todo movimento do seu corpo, é acompanhado por um movimento no seu corpo. Chegou em vocês isso? Todo movimento do corpo é acompanhado por um movimento no corpo. Do corpo, aquilo que é visto, aquilo que é notado externamente. No corpo, aquilo que é vivido, aquilo que é notado internamente. Do corpo, aquilo que é experienciado em terceira pessoa. No corpo, aquilo que é experienciado em primeira pessoa. Tudo bem até aqui? Por que que isso vai ser importante para a gente? Porque ao olhar as emoções como um sistema sensorial primário, e ao compreender nessa perspectiva que as emoções elas refletem um estado no corpo e não um estado do corpo, a gente vai chegar numa possibilidade de definição de emoções que é a perspectiva que é apoiar, né, que é descrita como as emoções como sendo construídas. Então, emoções são construídas.
Emoções, então, são respostas fisiológicas, respostas do meu corpo frente a um estímulo, frente a uma situação real ou imaginária, sozinho ou com outros, que desencadeia uma série de estados próprios da minha fisiologia. Esses estados, eles não são categorizados. Eles são difusos. Quando eu digo que esses estados emocionais não são categorizados, eu estou dizendo que essa perspectiva de emoção não diz que emoções são expressas somente pela raiva, tristeza, alegria, surpresa, nojo, ou as famosas emoções básicas, as 6 emoções básicas, né? Então, alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo, e a última eu sempre Medo, esqueço. medo. Medo. Isso, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa e medo. Essas 6 emoções básicas, que é a perspectiva das emoções categóricas descritas pelo Paul Ekman, que é muito alimentada pelo trabalho do Darwin. Então, tudo isso surge lá com o Darwin. Aí só uma curiosidade. Sabe os emojis, né? O teclado de emojis, aquelas carinhas, né? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, né? Então, esse Aqui tem, teclado aqui, aqui aqui tem tem. também. Mas, ó, isso aqui, né? Esse teclado aqui É. dos emojis, e esse teclado, ó, por exemplo, o emoji que a Rosana colocou na tela dela. Esse teclado de emojis, ele foi sendo é, alimentado, abastecido, aprimorado com o tempo, mas o primeiro teclado de emojis foi baseado na obra do Darwin. Então, pegaram o livro do Darwin para estudar e formularam essas carinhas a partir da descrição das emoções estabelecida pelo Darwin. Agora aqui a conversa é outra. A conversa não é sobre emoções categóricas ou sobre como essas 6 emoções básicas se misturam para produzir outros estados emocionais. Não existe, então, categorias de emoções. O que existem são estados que podem ser atribuídos a algo que é mais alegre, algo que é mais triste, mas em si não existe essa, não existem essas categorias. Isso pode parecer estranho, mas é uma corrente que tem ganhado cada vez mais apoio na ciência, principalmente daquilo que a gente chama de psicologia evolutiva, que olha para esse comportamento de animais menos complexos em termos de sistema nervoso, se comparados aos humanos, e notam esses estados emocionais com algumas variâncias, e não em categorias fechadas. Além disso, existe uma dependência forte do ambiente. Então, a situação ambiental parece ser mais do que importante, ela é apresentada como crucial para que esses estados sejam modulados, modelados, criados. Tudo bem até aqui? Me interrompam se vocês acharem necessário. A gente está fazendo o quê?
A gente está, né, tentando aqui construir com vocês uma trajetória de como surge a neurociência dos afetos, qual a relação entre afeto e emoção, que já já a gente vai chegar, mas antes, o que que é emoção, para depois definir o que que é afeto. O que que a gente está chamando de emoção aqui? A gente está chamando de emoção aqui respostas fisiológicas que não são categorizadas e que podem ter um sentido atribuído a elas. Podem ter. Não tem per se, né? Vocês entendem quando eu falo que esses estados não têm um sentido per se? Não tem um sentido independente da experiência? Esses estados, ou melhor, a significação desses estados é construída. É por isso que a gente chama essa linha de pesquisa de uma linha de pesquisa das emoções construídas. Essas significações, elas são elaboradas por cada pessoa, por cada indivíduo. Elas não existem independente da experiência. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Pois bem, se elas não existem independentes, né? Se ela não, se a significação desses estados não existe independente da minha experiência, quer dizer então que o meu sistema nervoso, quando ele vive essa experiência emocional, ele está buscando uma explicação para o que está acontecendo. Então, viver um estado emocional é buscar uma explicação para que o corpo experiencia. Vou falar de novo. Viver um estado emocional é buscar uma explicação para aquilo que o corpo experiencia. O corpo ele pode estar sinalizando algo, mas essa sinalização ela nunca é completa. Essa sinalização que o corpo fornece nunca é completa. Que vai contra algumas perspectivas que tratam os sinais corporais como conjuntos de informações completas. Então, vai dizer, por exemplo, se você está com os braços assim, é porque você está com medo. Né? Sim, ou se você está com a mão aqui, você está. Entende? Vai contra isso. Eu não tô julgando se isso é bom, ruim, verdadeiro, falso, não é isso. Eu estou dizendo que vai contra essa perspectiva. Agora, se essa sinalização ela não é completa, o ato de completar essa sinalização, ou o ato de explicar essa experiência que o corpo, né, que o cérebro está buscando, é o que a gente vai chamar de tornar emoção um sentimento. Então, o sentimento é uma possível explicação, uma possível atribuição de significado a essa experiência emocional. Tudo bem? Notem, notem, eu não estou falando de verdade, eu não estou falando de real. Então, não é real, fictício, verdade ou mentira. É uma possibilidade de significação. Se isso é verdade ou mentira, se isso é real ou imaginário, é uma outra conversa. Eu só estou dizendo que é uma possibilidade, o sentimento traz uma possibilidade de significação para a experiência emocional. Patrícia. Naquele livro do Stefan, ele fala sobre a dança invisível.
E aí eu me pergunto se esse escopo de coisas estaria dentro dessa definição dele de dança invisível, porque são as coisas que acontecem além da dança em relação à dança física, né? Eu gostava muito de chamar isso de dança sutil antes de conhecer essa maneira que o Stefan usa, que é da dança invisível. Inclusive, ele tem um texto, um artigo que ele escreveu que eu gosto muito da figura, da linguagem que ele traz. Ele tem uma coisa meio poética que o título é Pegadas na Areia da Minha Alma. E a, remetendo a essa coisa da dança também, né? De como acontece isso. E tu tá falando, tá me levando para isso, assim, para esse monte de coisas, essas possibilidades todas que podem acontecer. Essa dança invisível, ou dança sutil, é justamente essa dança que acontece, é a dança no corpo, né? É a dança no corpo, não é a dança do corpo. Isso tá tudo bem para vocês? Né? Por favor, me interrompam. Quanto mais vocês me interromperem, melhor, assim. Agora, essa dança no corpo, essa dança no corpo, ela é uma dança criada, construída, gestada. Ela se torna viva no próprio ato de dançar. Ela não existe de fato, independente do sujeito, né? Ela não existe de fato independente. Ela existe de fato dependente. Então, assim, é, eu sou muito, eu sou muito racional. Sou muito assim, né? Para mim, quando pega, pega, quando não pega, não pega. E eu trabalhei com um diretor e ele era muito, 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 ele se emocionava com coisas muito banais, assim. Né? Acho que qualquer estímulo fazia com, ele tinha um limiar emocional, assim, muito pequeno. E, e a gente estava em processo, e foi um processo um pouco conturbado, no sentido de que havia pouco espaço para criação e era um processo com muita orientação externa. E quando a gente trabalha em coletivo, a gente dosa as nossas ações, né? Então não é meu, é nosso. Então a gente vai ali interagir. E aí, quando a gente estreou o trabalho ficou bem interessante. No final foi, né, a gente fez uma boa avaliação do trabalho, mas ele costumava chamar as pessoas assim. Ele falava: Patrícia, vem assistir o nosso trabalho, venha se emocionar ao assistir nosso trabalho, né? Rosana, venha se emocionar ao assistir nosso trabalho. E assim, eu achava tão descabido esse convite. Então, por mais feliz que eu tivesse, porque essa possibilidade de se emocionar, ela é dependente do sujeito. Ela não está no trabalho. Ela está em cada pessoa. E eu, inclusive, tinha dias que eu não me emocionava, né? Não trazia uma resposta no meu corpo. Eu estou abrindo essa discussão porque é importante que a gente retome uma perspectiva de emoção que é dependente da experiência. Então, ela pode ou não acontecer. Como é que eu vou saber se ela vai acontecer ou não? Dance. Dance. Venha dançar. Quem sabe você se emociona? Quem sabe? E claro que quando a gente vai
trabalhando, quando o tempo vai passando, a gente vai ficando mais confiante, né? A gente sabe que tem coisas que pegam mais, né? Tem danças que pegam mais. Vocês sabem disso, melhor do que eu, talvez. Né? Tem danças que pegam ali numa coisa que você, opa. Mas a resposta no âmbito da subjetividade nunca é garantida. Por isso que é sempre um ato de muita, além de ser um ato de uma, estou me fugindo a palavra aqui, no sentido de, nós somos artesãos. É um ato muito processual, né? É um ato muito. O que que o Gepeto era? O Gepeto do Pinóquio. O que que ele era? Ele era um marceneiro, não é? Marceneiro. Co- Mas tem uma outra Mar- palavra para marceneiro, não tem? Carpinteiro, não era? Carpinteiro. Marceneiro. É, Era um artesão que Um trabalhava. artesão. Pode ser, pode ser que tu esteja procurando luthier, não, não, que tem uma faz outra palavra. É porque essa palavra, ela fala que os processos são. Bom, esqueci, daqui a pouco ela. E era o que o Gepeto era também. O Gepeto é tudo isso também, né? Ele é muito processual, ele é dependente da ação diária, desse artesanato, né? Desse artesanato. Então é sempre um convite à experiência, é sempre um convite à possibilidade, né? Pois bem, então a gente está nesse lugar das emoções. Então são essas as emoções construídas, as possibilidades de emoções, não as emoções enquanto categorias. Tudo bem até aqui? Então tá. Então vamos agora pensar em como isso atravessa a ciência e chega naquilo que a gente entende por neurociência dos afetos e como isso vai tocar o nosso trabalho. Porque até agora a gente falou de emoção, dessa história, a gente falou de sentimento e a gente não falou ainda de afeto, né? Eu não usei muito a palavra afeto com profundidade. A gente precisa trazer essa palavra ainda. Mas antes de trazer essa palavra, o que que é afeto para vocês? Trazer a definição dessa palavra. O que que é afeto para vocês? Sem medo de ser feliz, né? Bom, para mim, eu trago sempre, acho que agora, depois dessa conversa sobre emoção, tá mais confuso. Mas para mim era uma ideia de algo que me atinge, que me afeta de fato, que me provoca. Depois da conversa da emoção, parece que é mais uma questão emocional do que afetiva. Mas era assim que eu estava compreendendo e que ficou agora pendurado no varal. Pendurado no varal é ótimo, né? Gostei, pendurado no varal. Que mais? Helena, por favor. Eu acho que o afeto pressupõe sempre a presença de uma outra pessoa ou um outro ser ou outra coisa. O afeto nunca, eu acho, é só meu, não é só subjetivo, ele precisa um objeto. E sempre é uma emoção, eu vejo sempre uma emoção positiva em relação a outra pessoa, envolvendo aí uma empatia. Eu vejo assim, eu não vejo como possa ter um afeto eu comigo mesmo. Eu posso gostar muito de mim, mas eu acho que o afeto, para ser definido, ele precisa do outro. Eu penso assim. Que mais? Vamos lá, quanto mais vocês trazem coisas, mais eu
mas eu me inflamo positivamente. Mais uma pessoa só, por favor. Quem puder, né? O afeto, né? Vocês estão tendo uma experiência de afeto agora? Mais para sim, mais para não, mais para Sim, talvez. Então vamos lá. Talvez eu vou quebrar alguns chãos. E, de novo, a ideia aqui não é trazer verdades ou realidades, é trazer perspectivas, né? Então, a primeira coisa é que, assim, afeto pode existir sem a experiência de uma outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, afeto, ele é expresso não somente numa linha, num trecho positivo dessa escala que vai do positivo ao negativo. Eu posso ter uma experiência afetiva, um afeto negativo, de uma valência negativa, que é completamente contrário ao que a gente compreende no senso comum, né? Ai, ele é tão afetuoso, né? Ai, tô tanto afeto por essa pessoa. A gente não fala assim às vezes? E a gente recorre essa fala a uma valência positiva, né? Então, ser afetuoso, ter uma experiência de afeto, é ter uma boa experiência. A gente não costuma, nessa cultura que nós vivemos, não costumo observar pessoas se referindo a afeto nessa camada, nesse trecho negativo, né? Mas nessa possibilidade de definição, o afeto pode estar em qualquer lugar. Terceiro ponto, o afeto, ele vai, ele vai estar ligado a uma emoção, sim, estar ligado a uma emoção, mas não necessariamente eu preciso ter um sentimento ligado ao afeto. Eu posso ter afeto sem sentimento. Maestro, como assim? Vamos voltar, vamos dar passos atrás para pegar o embalo e ir para frente. Eu comecei dizendo que emoções, nessa perspectiva, não são explicadas por categorias. Emoções, então, são criadas, construídas e refletem esses estados fisiológicos. Eu disse também que emoções refletem o processo de buscar uma possível explicação a elas, ao que está sendo vivido, né? Aliás, vocês sabem a etimologia da palavra emoção? Alguém sabe? O que significa a palavra emoção? Se eu separar emoção vem de emover, né? Esse prefixo ele reflete a externalização, né? E o trecho mover é o movimento. Então, emoção significa colocar movimento para fora, externalizar movimento. Lembra que lá atrás eu disse que emoção pode ser considerada como um sistema sensorial básico, né? E agora eu digo que emoção é externalizar o movimento. Por que seria importante externalizar um movimento em animais, em seres vivos tão simples? O que vocês acham? Quando eu externalizo, Rosana, por favor. Porque comunica.
E por que que é, Porque eu por que que é importante comunicar? interajo, eu entro em interação com. E por que que é importante essa interação? Porque eu não sou sozinha, eu sou social. Eu sobrevivo. Eu sobrevivo, exatamente, né? Eu sobrevivo. Quando eu tenho uma experiência emocional, quando eu coloco esse movimento para fora, eu sobrevivo. O êxito evolutivo, ele é imensamente relacionado à criação de comunidades, à criação de uma sustentabilidade social. Olha o problema que a gente enfrenta, hein, na contemporaneidade. Olha o problema que a gente enfrenta na contemporaneidade, né? Vou dar só um E exemplo, aí, né? Por favor. não, e aí, para mim, tem uma questão da dança circular que é vital nos dias atuais, que é preciso cuidar muito disso também, mas ela é o antídoto do isolamento. Ela é o antídoto contra esta vida individualizada, embora paradoxalmente a gente fala sempre da presença integral, do centramento, da minha conexão comigo, da conexão comigo mesma, blá, 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 mas ela é um antídoto a esse isolamento, ela é uma promoção social. É incrível para mim, eu tenho também pensado nisso desde o ano passado. Ela, ela é um, um, um contraponto a tudo que a gente está vivendo de isolamento e de individuação. Ela é formação de grupo, é formação de comunidade, a gente se sente pertencente. E a pandemia, eu acho que muitas de nós sobrevivemos com uma saúde mental razoável na pandemia, porque a gente criou estratégias de se encontrar, de se cuidar, de se saber umas das outras, um dos outros, mesmo impedida do encontro presencial. Aquilo para mim foi a, a chancela do quanto ela de social a dança circular tem. O que a Rosana relata é o resgate da humanidade, da nossa humanidade, da nossa condição humana. O parênteses que eu ia puxar, recentemente saiu uma matéria dizendo que casais brasileiros estão decidindo ter um filho somente, né? E isso está modificando, né, isso pode modificar algumas políticas públicas a longo prazo. Isso está modificando, inclusive, a maneira como o mercado, né, o comércio, enfim, a economia se organiza em relação a isso. Esse fenômeno já aconteceu em outros países, está acontecendo aqui agora. E um dos relatos que aparecem é que, primeiro, criar filho é muito caro, e segundo, eu não tenho tempo para criar mais de um. São relatos da pesquisa. Agora, por que será que essa situação ela se configurou, né, sem julgar se é uma, né, o valor dessa situação? Eu vou dar um exemplo. Eu posso dar o exemplo das comunidades indígenas, mas eu posso dar o exemplo que eu vivi. E eu vou escolher dar o exemplo do que eu vivi porque é mais, tem mais sensorialidade, né? Eu não sou, eu sou jovem, eu tenho 34 anos. A minha mãe teve 4 filhos. Só que, imagina para uma pessoa sozinha cuidar de 4 filhos. A minha tia veio cuidar da gente quando eu nasci, mas até ao meu nascimento eu sou caçula.
ela cuidava sozinha. Só que eu lembro que quando eu ia para a escola, a gente ia em grupo. Então eram 3, 4 crianças. E cada dia era uma mãe que levava e uma que buscava. Então não era minha mãe que levava e buscava todos os dias. Cada dia era uma, né? Cada dia era uma. Quando tinha trabalho na escola, algum trabalho para fazer, aí chegando na pré-adolescência, os trabalhos em grupos em grupo era cada dia, cada mês, cada semana na casa de alguém. Então não tinha toda semana lá um trabalho para ser feito em casa. Isso era partilhado. As brincadeiras eram partilhadas na vizinhança. Então, assim, uma hora bebia água, todo mundo bebia água lá em casa, outra hora todo mundo bebia água na casa da Dona Socorro, outra hora todo mundo bebia água na casa da Dona Francisca. A criação era em comunidade dos filhos. Por mais que você tivesse o pai e a mãe estabelecendo a criação, parte dessa criação era partilhada, era vivida socialmente. E a gente perdeu isso. E assim, a gente não perdeu isso com a pandemia, que fique bem explícito, né? A gente não perdeu isso com a pandemia. E hoje, essa individualização, ela está expressa de uma forma gigantesca na experiência da infância. Na experiência da infância. A gente nem está falando da adolescência ainda. Mas a individualização, ela está na experiência na experiência da infância. Por que que a gente chegou nessa discussão? A gente chegou nessa discussão porque eu falava que eu posso ter afeto, né, que o afeto está ligado necessariamente a uma emoção, e eu posso ter afeto sem sentimento. Sentimento é essa significação, essa busca por uma possível significação de uma emoção, e que as emoções como sistema sensorial primário, ela parecia e ainda parece ser muito importante para a nossa sobrevivência, né? Porque ela garante a relação, a integração, a criação de comunidades. Por exemplo, nós somos uma comunidade, dentre tantas outras. E as comunidades nos ajudam a resgatar a nossa própria humanidade. Por exemplo, para aprender, por exemplo, para dançar, por exemplo, para se cuidar, na esfera mental, na esfera religiosa, né? A religião é uma grande expressão disso. Você partilha o cuidado em coletivo. Mas eu disse também que eu posso ter afeto sozinho, né? Eu posso ter afeto com e eu posso ter afeto sozinho. Por quê? Eu estou enrolando, mas agora eu vou parar de enrolar, que é o seguinte: afeto é a experiência subjetiva da emoção. Afeto é a experiência subjetiva da emoção. Isso que é afeto. Afeto é o que eu vivencio em um estado emocional. É aquilo que eu vou tentando descrever e não consigo direito, porque o afeto também não é categórico. Ele é construído, ele é difuso. E eu posso ter uma experiência de uma emoção tanto positiva quanto negativa, ou nesse trânsito entre essa escala de valências. Eu nem estou falando de significação ainda, que é o sentimento. Eu só estou falando da experiência de viver isso, né? A experiência é como eu vivo um estado emocional, que é muito diferente entre as pessoas.
viver um estado vinculado a uma valência positiva ou a uma valência negativa varia entre as pessoas. Inclusive, varia em nós mesmos ao longo do tempo. Conforme o tempo passa, a gente vai experienciando as emoções de maneiras distintas. Sabe a primeira decepção amorosa que nós tivemos na vida, né? Primeira decepção amorosa que nós tivemos. Geralmente o mundo desaba, né? O mundo desaba. E aí você tem a segunda, né? Sei lá quantas. Tudo vai depender da sua história de vida, mas pode ser que você tenha várias decepções amorosas. E a cada instante no tempo, você lida com essa emoção de uma maneira distinta. Você tem uma experiência dessa emoção de uma maneira distinta. O afeto muda. O afeto muda. E por que eu posso ter um afeto sem necessariamente a presença de uma outra pessoa? Porque eu posso ter uma emoção disparada por uma memória. Eu posso ter uma emoção disparada por um sonho. Eu posso ter uma emoção disparada por uma experiência dançada, sozinha. Eu posso ter uma experiência emocional, eu posso ter um estado emocional vinculado a uma experiência cantada. E esse estado emocional, ele vai pedir. Não é que ele vai pedir, né? Ele vai ter vinculado a ele, a esse estado, uma experiência que é única, que é a sua. Só você. Só você vive uma, só você vive uma perda, uma decepção amorosa à sua maneira. Isso vai mudando ao longo do tempo. Uma experiência dolorosa que muitos de nós tivemos na pandemia, a experiência do luto. Não existe indicação genérica para viver o luto, porque cada pessoa experiencia o luto, tem um afeto do luto de uma maneira distinta, lida com isso de uma forma, significa, ou seja, tem um sentimento atribuído a isso de uma forma. Então, sabe aquilo que a gente ouve assim? Eu não sei nem o que falar. É porque a gente não sabe mesmo. Sabe por que a gente não sabe? Porque nenhuma palavra vai dar conta do afeto, porque esse afeto ele é único. Por isso que uma das recomendações da experiência de luto é a própria experiência do luto. Não fugir do luto, né? É viver o luto, com amparo, com a comunidade, mas viver. Porque o processo de viver o luto pode proporcionar uma significação a ele, um sentimento, uma certa explicação, que não é explicação geral, é a sua explicação nesse momento de vida. Que daqui a 20 anos pode ser uma outra explicação. Como é que vocês estão até aqui? Me digam, tá chegando, tá coçando a cabeça, ah, né? Me falem comigo. Chance, por favor. Então, eu lembrei de uma situação, quando você falou do afeto, que não precisa necessariamente estar ligado ao sentimento. Eu lembrei que eu fazia aula de dança com uma professora que trabalhava muito a sensibilização, o despertar dos sentidos. Eu tinha 20 anos. E muita coisa em câmara lenta, muita coisa com respiração e tudo. E um dia ela deu um trabalho, depois de algum tempo, assim, em dupla, aqueles alongamentos. E foi a primeira vez que, quando eu toquei a minha colega,
eu senti tanto, assim, eu senti tanto afeto por ela, assim, e eu falava, nossa, que engraçado, ela não é minha amiga, é uma pessoa que eu não tinha contato, e naquele dia eu descobri que esse estado amoroso, ele independe da amizade, ou de ser da família, ou de ser namorado, ou ser qualquer coisa, assim, é muito maior, assim, foi uma super descoberta para mim naquela época, e eu atribuo muito isso aos estímulos de sensorialidade que ela dava e esse cuidado, assim, eu senti muito o amor, eu chamo de estado amoroso que eu levei para o resto da vida, quando eu danço, quando eu dou aula, é um estado, é uma coisa assim, independente de conhecer ou não. E foi muito bom. Bárbaro. É um É exemplo isso, não? disso, né? Oi, desculpa te interromper. É um exemplo disso que você estava falando, Sim, assim. sim, sim. Ele não é categórico, né? Ela Uhum, não era sua amiga, mas e uhum, daí? E daí, né? uhum. É, vocês conhecem Rolfing? Alguém aqui conhece? Rolfing é uma técnica de manipulação de fáscias que busca, com o auxílio da gravidade, essa reorganização dos segmentos corporais. Falando bem assim, en passant do Rolfing. E aí tem um vídeo muito famoso de documentário da criadora do Rolfing, Aida Rolfing, que ela está manipulando a caixa torácica de um rapaz. Eu vou achar esse vídeo e vou mandar para vocês. Se eu não mandar, me cobrem, por favor, porque é muito bonito. Me cobrem, por favor. Inclusive, eu não me incomodo quando as pessoas me cobram, viu? Vocês fiquem à vontade para me cobrar. Porque eu esqueço mesmo. É muita coisa. E ela está manipulando a caixa torácica desse rapaz. E esse rapaz, ele tinha respiração muito curta. E quando ela toca a caixa torácica desse rapaz, vem um gosto de mar na boca dele. E ele fala que ele sentiu um gosto de mar e que ele lembrou naquele instante que ele tinha sofrido uma experiência na infância que ele quase morreu afogado no mar. E que desde então a respiração dele ficou curta. E ele só descobriu isso com o toque dela. É muito comum pessoas terem respostas ligadas a uma excitação sexual, mas que não tem nenhum vínculo erótico com o toque do Rolf. Nenhum vínculo erótico. Isso revela uma experiência afetiva. Não tem vínculo, não tem nenhum interesse de relação sexual entre a pessoa tocada e a pessoa que toca. Nenhum interesse. Aliás, o toque do Rolfing, ele é imensamente distante de qualquer toque relacionado a uma relação sexual. Mas é muito comum, não só no Rolf. Isso revela essa experiência, essa possibilidade de experiência subjetiva atrelada a uma emoção disparada por um toque, ou disparada por uma dança. Pode ser disparada por uma dança. Uma dança pode disparar um afeto de grandiosidade, de empoderamento. Uma dança pode despertar um afeto de uma suspensão, uma relação com o divino, uma relação com algo grandioso que eu me relaciono. Uma dança pode despertar um afeto de coletividade, de que eu não estou só. Por que dança é recomendado para estados depressivos? Esse amparo, ele não vem só com dar a mão, oferecer o colo,
abraçar, dar um beijo. Não é só aí. O amparo vem, muitas vezes, da atribuição de um sentido de coletivo que nós perdemos, né? Eu posso estar, eu posso estar longe fisicamente, mas eu não estou sozinho. Isso pode surgir com uma dança. Tudo bem? Até aqui? Estou chegando aqui agora na última etapa da nossa história, né? Quase lá. Porque eu ainda tenho alguns tópicos para falar a respeito disso que a gente entende por neurociência do afeto. Uma outra coisa importante é que, depois de tudo isso que a gente falou, as emoções, a gente pode pensar o seguinte: as emoções, elas não existem independentes de mim. Elas não existem independentes de mim. Se elas são construídas por mim, se elas são construídas por mim, elas dependem da minha existência. Além disso, elas dependem da minha ação. Quando eu digo isso, isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando eu penso que as emoções são construídas, aquela emoção que eu acho que eu estou detectando em outra pessoa, ela não existe na outra pessoa. Ela existe em mim. Pegaram? Isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Essas emoções que a gente acha que o outro está experienciando, elas existem em mim. Elas não existem no outro, elas existem em mim, né? E aí isso revela uma potência do nosso trabalho, que é o diálogo, né? Uma potência do nosso trabalho que é o interesse pela experiência do outro. Quando eu convido o outro a compartilhar um pouco do que viveu. Isso pode acontecer na aula, isso pode acontecer no cafezinho, antes ou depois. Isso pode acontecer no grupo do WhatsApp. E é por isso que a gente sempre deve perguntar. A gente nunca deve tomar uma emoção de uma outra pessoa como verdadeira, como categorizada, perfeitamente expressa a partir daquilo que a gente lê. Eu preciso sempre da expressão daquele ou daquela que eu observo. Eu preciso que haja essa ponte aberta para a conversa. Haja essa ponte aberta para a partilha da experiência. Porque essa partilha, ela vai ajudar que as pessoas signifiquem a prática. Que as pessoas signifiquem essa dança que tem passos, que tem movimentos do corpo, mas que se interessa primariamente por movimentos no corpo. Então, quando eu digo que a emoção que eu vejo, né? Sabe, eu vou fazer uma caricatura, né? Falar assim, olha lá. Ó a Fatinha, fulana tá triste. Tá vendo, Fatinha? Ó, né? Aí eu falo, ó, Cristina, tá vendo ali, ó? Tá com raiva. Aquela ali tá com raiva. Certeza que tá com raiva. Vocês compreendem? Isso só existe na minha cabeça. Isso só existe, entende? Não existe nela.
Não existe nela. Para que eu tenha uma confiança do que existe nela, eu preciso chegar. Como é que você está sentindo? Como é que você está? Né? Qual é a sua dificuldade? Como você experiencia a sua dificuldade? Lembra que ontem a gente falou sobre aprender como o outro aprende? A gente está falando do mesmo tema. Do mesmo tema. E assim, não sei se vocês concordam comigo, não sei se vocês concordam comigo, mas muitas situações conflituosas são geradas por achar que uma pessoa vive uma emoção a partir daquilo que a gente lê. Não é? Não, não, não. Não olha mais na minha cara. Tá vendo? Também não vou olhar mais na cara dela. Não olha mais na minha. Tá com raiva de mim. Olha lá, ó. Tá fazendo pouco caso de mim. Isso não pertence ao outro. Isso pertence a mim. Porque esse estado é construído, é elaborado por mim. Então, a perspectiva das emoções construídas propõe a modificação das próprias relações humanas, de como se constrói uma roda. E assim, peço licença para dizer isso que eu vou dizer agora, porque vocês sabem isso muito mais do que eu, têm experiência disso, uma experiência imensamente maior do que eu, que é assim, fazer uma roda não é só dar as mãos. Fazer uma roda não é só dar as mãos. Pessoas com as mãos dadas não são suficientes. Pessoas com as mãos dadas não expressam suficientemente uma roda. Uma roda nesse sentido que a gente está elaborando aqui, que vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu. Porque existe ali uma série de acordos, de símbolos, de desejos, de rituais até, que colocam essas pessoas em diálogo. E que pode permitir que essa dança no corpo seja gerada, experienciada, aconteça. Então, todo esse caminho do afeto, o fato da gente estar aqui reunido hoje, o fato de você estar assistindo essa gravação, por exemplo, reflete esse ponto. Que uma roda não é construída somente pelas mãos dadas. Como é que isso chega em vocês? Eu penso que essa nuance de que a Patrícia tentou explicar como a egrégora da roda, ela é muito nítida quando a gente tem focalizadores distintos e é muito gostoso. Então, você tem um focalizador que é leve, que faz, tem outro que é centrado, tem outro que é mais técnico, e a gente aproveita disso. Então, é uma roda, é uma dança, é mão dada, mas é diferente. Cada um ou cada grupo traz uma marca, uma aura, uma egrégora, uma harmonia que extrapola a mão dada. E é muito, eu consigo, ouvindo você falar assim, eu consigo remeter a essas diferenças de focalizadores. E que é muito rico, é muito rico. E com cada focalizador parece que é um lado meu que conversa, né? Aí é um lado meu, um lado mais celebrativo, um lado mais tradicional, um lado mais técnico, e assim a gente vai
se constituindo dentro dessa formação, desse universo. Né? O que mais? Acho que também quem está do teu lado na roda, né? A pessoa que está de um lado, a pessoa que está do outro, o lugar onde a gente está, né? Como esse lugar foi preparado antes, ou o tema, o que que eu vou dançar hoje? Eu vou dançar para a Terra, eu vou dançar para a Lua, vou dançar para as crianças, né? Acho que tudo isso são evocações que vão sendo feitas e que para cada pessoa que chega ali, isso vai tocar de uma forma, né? Não tem realmente como o teu diretor lá, tipo assim, já coloca como uma obrigação se emocionar, né? Tem gente que vai achar ruim, tem gente que vai achar bom, tem gente que nunca se sabe, mas são vários, é como se fossem várias camadas, né? De um mesmo, do visível ao invisível, aí trazendo o que o Stefan traz, né? Legal. Eu tenho só mais uma última coisa antes de abrir. Já tá aberto, né? Mas assim, o afeto, quando nós definimos afeto a partir da experiência subjetiva da emoção, o afeto, por muitas vezes, é descrito como um sentimento primário, né? Quando a gente vai estudar sentimento, existem algumas categorias de sentimentos, né? Sentimento primário, sentimento secundário, sentimento terciário, enfim. Isso é uma outra conversa. Por que que eu estou falando que o afeto é um sentimento primário? Porque, nessa perspectiva, o sentimento é a base. O sentimento é o que possibilita a consciência. A consciência, ela não está estabelecida na possibilidade e capacidade de racionalização ou descrição lógica de uma experiência. A consciência, ela está findada, enraizada na experiência sentimental que nós temos dos eventos vinculados à nossa condição humana e, além disso, à nossa condição humana viva, de uma vida vivida. Os afetos, então, como sentimentos primários, servem, então, como raízes à consciência, à craseada consciência. A consciência estabelecida não como a racionalização de um evento, mas como a significação explícita, feita de forma subjetiva de um evento. A consciência é, por muitas vezes, então, nessa perspectiva, entendida como aquilo que a gente chama de fez sentido para mim, né? Fez sentido para mim. Se tornou consciente. Encontrou sentido na minha vida. Se tornou consciente. Essa tem sido a minha busca por entrelaçar neurociência e dança. Os caminhos que eu utilizo são esses caminhos teóricos. Os caminhos que vocês utilizam são outros caminhos teóricos e práticos. Mas o objetivo é o mesmo. Aí eu pergunto, agora abrindo, né, definitivamente. O afeto está aparecendo na minha focalização?
na minha aula? Essa é a nossa pergunta agora. Se ele está aparecendo, em que momento ele aparece? Ah, isso aqui é afeto, mais, não é? Ai, maestro, não estou vendo. Será que eu não estou vendo porque eu ainda não compreendi o que afeto é? Ou será que talvez eu esteja muito preocupada com o movimento do corpo? Aí é com vocês agora. Eu vou até aqui. É onde eu posso ir. Agora é com vocês. Fechei minha boca. Eu acho que primeiro se precisa movimento do corpo para se conseguir chegar no movimento no corpo. O movimento no corpo não vai vir sozinho. Não na dança, não quero dizer que não venha sozinho em outras situações, em meditação, alguém num culto. Estou falando da nossa dança, da dança circular. Eu acho que primeiro vem o do corpo, e ele é que vai possibilitar de que depois esteja no corpo. E para ele estar no corpo, aí sim, realmente eu acho que o focalizador tem um papel essencial ali. Se ele mesmo não transmite, ele mesmo não está ele com o afeto, e aí eu ainda não entendi muito bem essa história de um afeto sem ter outra pessoa. Assim, eu estou um pouco convencida, mas não 100%. Quando eu falo outra pessoa, pode ser até com uma pedra. É alguém fora de mim, não eu só comigo mesmo. Bom, esse é um ponto que eu ainda vou pensar muito essa noite, pode ser que uma hora eu consiga compreender melhor. Eu vou olhar de novo a gravação para ver se eu compreendo melhor. Mas o que eu queria dizer agora é isso, do corpo e no corpo, é que um precisa... Primeiro tem que começar de uma maneira, e depois, sim, eu acho que chega no corpo. E Eles são uma última entrelaçados. coisa também, mais uma coisa, é assim... É que nós falamos por códigos, né? Eu sou professora de técnica da comunicação, então, para mim, é a palavra. Então, afeto, hoje eu aprendi uma outra definição de afeto, porque afeto no dicionário é essa troca de amorosidade com alguém, com o outro, né? Hoje eu aprendi outra. Então, agora, nesse grupo, eu já posso falar de um afeto que vocês todos estão de acordo comigo, porque a gente tem que estar um de acordo com o outro quando a gente vai falar, porque senão eu falo alhos e tu vai entender bugalhos. A gente antes tem que estabelecer, né, alguns critérios e estarmos de acordo com algumas coisas. Então, eu no afeto eu já subi um degrau, agora eu já tenho duas definições, a tua e a que eu já tinha. Eu acho que por hoje é só. Acho importante isso que você traz, Eliana, porque esse movimento do corpo, o movimento no corpo, eles estão dissociados, né? Eles estão dissociados na didática, mas eles estão indissociados na vida, né? Como é que eu faço um movimento no corpo sem um movimento do corpo? Perfeito, né? É uma Eu separação didática, acho, né? eu acho que às vezes a gente pode, antes de entrar na roda, se chega e observa, já pode se emocionar e sentir movimentos no corpo, antes de colocar o corpo a mover. E já está na roda. Às vezes é uma música, é um cheiro. Sabe quando a gente prepara um espaço? Vamos pensar numa casa. Sabe quando a gente. Eu adoro fazer jantar. Adoro. Tenho feito poucos. Eu não tenho conseguido, né? Estou trabalhando, inclusive, aos domingos. Mas assim, quando eu chamo alguém para jantar na minha casa, eu não faço comida só. Eu preparo a casa, então assim, faço a faxina inteira e assim,
Aí, quando a pessoa toca o interfone, eu pego um negocinho de cheirinho que eu tenho, eu coloco o cheirinho assim no sofá, porque depois de meia hora o cheirinho já foi embora. Então, eu só espirro o cheirinho quando toca o interfone. Eu quero que a pessoa chegue, ela sinta o cheirinho. Eu quero que essa pessoa, ao entrar na minha casa, ela veja que eu preparei a casa para ela. Independente de qualquer coisa, inicialmente eu preparei a casa para você. A gente nem comeu ainda. A gente nem comeu ainda. Nem sempre acontece como a gente gostaria, né? Por exemplo, o penúltimo jantar que eu fiz na minha casa era para muita gente e o meu fogão é pequeno. E aí eu fiz um frango assado e ele extravasou. E aí a casa ficou assim, cheia de fumaça, parecia um incêndio, assim, ficou cheia de fumaça, porque gordura do frango caiu no queimador, assim, a casa, então assim, ficou uma experiência, parecia uma experiência de terror, com tanta fumaça. Então, às vezes, não acontece como a gente gostaria, mas foi uma experiência. E A gente sensorial. nem tinha sensorial, nem tinha comido ainda, e não foi gustativa, né? E Mara, por favor. Eu fiquei pensando na sua pergunta. Você perguntou assim, o afeto, como é que o afeto está aparecendo na roda? Foi isso que você perguntou? Na roda de vocês? Eu nunca lembro o que eu perguntei, né? Mas acho que foi mais ou menos isso. Eu fiquei pensando se existe a possibilidade de não ter afeto na roda. Porque se o afeto é a experiência subjetiva da emoção, ainda que ela não passe pelo sentimento, ou seja, pela tentativa de explicar essa emoção, eu não consigo ver um sujeito vivendo qualquer tipo de experiência sem que isso esteja acontecendo, ainda que não seja na ordem da consciência. Não sei se eu estou errada, mas está E- acontecendo, independente de você estar entendendo isso ou não. E aí pode ser positivo ou negativo, da maneira como você colocou. Uhum. O que vocês acham? É muito boa essa questão, mas eu quero ouvir vocês. Eu acho isso também. Sempre ocorre o afeto e também a sensação no corpo, do corpo, como você estava falando, né? O que acontece é que você pode não ter consciência disso, mas que isso está sempre presente. E aí a importância que você colocou de, após uma roda, você ir com a pessoa e dizer o que você sentiu, como é que foi para você a experiência. E aí ela está resgatando isso, né? Às vezes pode nem conseguir, talvez, né? Mas sempre se passa algo, né? No nosso interior quando a gente está numa roda. Não concordo. Mais alguém? Também, dependendo de como a pessoa está numa aula ou num dia, ela pode sentir uma coisa dita negativa ou positiva, numa mesma dança, né? Então, a forma como ela está, eu tive uma experiência com uma dança bem introspectiva, que todo mundo conhece, que é a dança da lua, e a pessoa, no final, eu pergunto muitas vezes qual é a sensação, né? E ela disse, me veio uma tristeza muito grande e tal. E, passado um tempo, a gente fez novamente a dança, e eu nem perguntei, e ela já falou, nossa, foi totalmente diferente, eu senti outra história, foi outra coisa e tal, né? Estava dependendo da situação que ela estava vivendo naquele momento, né? Mais alguém?
eu vou falar mais uma coisa. Eu estou muito faladeira, mas eu vou falar, porque eu fico que nem pipoca, pulando. Esse final de semana, pelo conta do Outubro Rosa, eu tinha um encontro de dança circular com um grupo que nunca dançou, todas portadoras de câncer em tratamento ou já com alta, mas que fazem um trabalho. Então, um grupo muito sensível, né? Muito. E eu fiquei pensando muito nessas aulas, no sentido, na percepção, na emoção, aquela coisa toda. Falei, bom, a questão é a alegria, né? Como é que eu vou levar essa alegria e como é que eu vou levar o sentido dessas danças para que elas curtam a dança circular e a dança de roda. E aí, no estudo da semana retrasada com a Patrícia e com a Cris, a gente estava conversando e deu umas ideias e os passos eram simples. Aí a Patrícia falou, Rosana, grupo que nunca dançou, abre cruz à frente, abre cruz atrás, eu acho que não funciona. Faça caminhadas para um lado, para o outro. E essas dicas valiosíssimas de focalizadores experientes me foram preciosíssimas, preciosíssimas. E a sua pergunta é, você, como focalizadora, levou o afeto para a roda? Desde quando eu me comprometi com essa roda, com esse grupo, eu fiquei muito preocupada em acolhê-las e fazê-las celebrar aquele corpo em recuperação. Era esse o maior sentido para mim, né? E deu muito certo. Deu muito certo. Não que a roda tenha sido harmoniosa, mas existia a priori em mim o desejo de celebrar aquele corpo com ela, o meu e o delas. O meu e o delas. Né? Então, eu penso que é muito difícil um focalizador não levar essa malinha nas costas. E eu lembro de um livro da Ana Barton, que é um dos livros primeiros que saiu pela Trion, da dança circular, que ela fala assim, o importante não é acertar, o importante é dançar, que se dance, que não se abandone a roda, que se curta, né? Não importa o passo perfeito, importa o movimento da dança. Eu estava até procurando ele aqui, ver se ele estava aqui para eu pegar esse trecho, que eu me apego nele. Porque a gente se trai entre o afeto e a vaidade, de querer uma roda harmoniosa, de querer uma roda perfeita. Eu acho que é uma autoavaliação, uma reflexão minha. A gente se tropeça em si mesmo entre o preparo afetivo e emocional e acolhedor e a vaidade de uma roda harmoniosa, de uma focalização bem feita. Então, isso eu acho que é uma luz amarela que acende, sabe? Legal. Chance. Não tô fugindo não, viu, Mara? Vou comentar. Então, eu tenho a impressão que ele aparece quando você fala, ele está aparecendo na aula. Então, quando você falou da tomada de consciência, né? Então, quando de repente na partilha a pessoa fala de uma percepção dela, de um estado que ela entrou, de um sentimento que ela acessou, de alguma coisa assim, acho que talvez na partilha a gente dá para perceber se tá ou não, assim. Ou então, às vezes, a gente percebe que a música, alguém chorou, ou que alguém sorriu, alguma coisa assim, você vê que tem alguma coisa que está circulando. Não sei, fiquei pensando nisso. Mas eu fiquei pensando numa coisa que eu tô aqui.
quando a gente, não sei se eu posso falar uma coisa assim que é uma outra, posso? Pode, eu comento depois. Tá bom. É uma coisa assim, por exemplo, quando a gente vai fazer meditação, por exemplo, na Kundalini Yoga, quando a gente vai falar para não entrar na roda do pensamento, a gente, por exemplo, se começa a pensar, o pensamento traz uma emoção, a emoção traz um sentimento, e daí vai. Então, quando é que você entra num estado meditativo, quando você não se apega a esse pensamento, para ele não determinar para ele não gerar uma emoção e daí ficar naquele. Então, às vezes eu tô numa roda, quando eu entro num estado, assim, a partir de uma música, isso é uma experiência minha, assim, né? Eu tento não me apegar a um pensamento, a uma memória, e aí eu entro nesse estado meditativo, dançando. Não fico pensando, não grudo no pensamento para não gerar toda essa coisa. Eu sei que é diferente disso que você está falando, que isso que você está falando é tomar consciência, né? Né? É diferente, mas dá para pensar também nesse outro lado desse estado mais meditativo, sem estar apegado ao sentimento, ao pensamento. Depois você fala. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando agora, eu fiquei fazendo um paralelo, assim, e que sempre quando eu estou dançando, que vem uma música e me gera uma emoção, eu deixo ela embora e aí eu entro num estado, assim, mais meditativo. Sim, se pode existir emoções, emoção e afeto sem sentimento, talvez, né? Já já a gente chega aí. A pergunta da Imara, ela traz na verdade, assim, o questionamento da Imara traz uma importante reflexão que é explícito, é evidente que emoções são entrelaçadas por sensações, mas emoções não são o mesmo que sensações. Eu tenho sensações quando eu vivo um estado emocional, mas uma emoção, um estado emocional, não é o mesmo que uma sensação. Tudo bem para vocês isso ou causa um certo desconforto? Estou fazendo essa distinção porque será que o afeto, quando eu pergunto se existe afeto, se o afeto está aparecendo na minha aula, isso é uma pergunta trivial, porque é impossível não se ter um afeto em uma aula, porque eu sinto coisas quando eu danço? Opa, olha a confusão aí. A confusão é que sentir e ter uma experiência emocional não são equivalentes. Embora uma experiência emocional contenha sentidos. Eu sinto meu corpo me mexendo, eu sinto suor, eu sinto calor, eu sinto frio, eu sinto toque, eu sinto a música, eu sinto a imagem das outras pessoas, mas isso não é o mesmo que ter uma emoção. Eu não falei, porque, não sei, talvez fosse demais, mas acho que agora é importante eu dizer que uma emoção, toda emoção tem pelo menos três aspectos. E isso a difere totalmente da sensação. Quais são os três aspectos de toda emoção? Mesmo as emoções construídas. Uma emoção precisa ter uma resposta fisiológica, uma emoção precisa ter um comportamento e uma emoção precisa ter afeto. Comportamento, fisiologia e afeto são os três componentes de uma emoção, construída ou categórica. Uma sensação não precisa ter comportamento nem afeto, necessariamente. Eu posso ter só a resposta dos receptores sensoriais. Isso não altera meu comportamento, isso não produz um afeto.
E é aí que eu comento e respondo o questionamento da Imara que sim, eu posso ter uma experiência dançada sem afeto. Nunca vai ser sem sensação. Alguma sensação a pessoa vai ter, mas emoção, afeto, não sei. Porque emoção, ela deve conter comportamento, resposta fisiológica e afeto. Sensação não nos basta. A sensação não nos basta. O movimento do corpo, que não busca no frigir dos ovos, um movimento no corpo, ele vai trazer sensação, independente de qualquer desejo, intenção. Mas a sensação não é que a sensação não nos importa, mas ela não nos basta. E Mara, como é que você fica com esse comentário? Pensativa, né? Porque como a Helena falou que ela ainda estava com a dificuldade de entender como é que o afeto acontece em si mesmo, isso eu entendo, né? Sem estar ligado no outro, a partir de uma coisa que é só sua. Eu estou aqui pensando quando é que foi que a gente separou a sensação do afeto. Mas, enfim, É uma pergunta, hein? Uma boa entendeu? pergunta. É, Uma boa mas pergunta. é isso. Eu acho que eu fico sempre pensando aqui nas suas aulas, assim, fazendo as relações que são da minha bagagem, assim, com a filosofia, né? Eu venho da psicologia, então a gente... E aí, assim, é tudo muito parecido, né? Assim, aí eu fico buscando onde é que está o diferente, onde é que está o que a neurociência está trazendo, porque eu já entendi que não é tentar localizar isso no cérebro, isso eu já entendi na sua primeira aula, não é essa a questão, não está localizado dentro dessa caixinha aqui. Apesar da gente ter essa ideia, né? E vão mostrar as imagens dos neurônios se comunicando, mas eu já vi que não é assim. Mas eu fico tentando fazer o que tem de diferente que os filósofos já não falaram isso, sei lá quantos anos atrás. E aí eu vou ter que voltar lá nos meus papos para buscar isso, entendeu? Dessas divisões. Mas eu acho que são isso, são lentes, né? Como você fala, são perspectivas. Então é uma outra perspectiva que vai dialogar com outros caminhos, assim. Mas já entendi. É possível ter. Acho, fico meio assim, mas compreendi. Essas diferenças, elas são expressas não de forma localizacionista, mas a busca pelos mecanismos, né? Eu posso dizer, por exemplo, que a experiência subjetiva do afeto e das emoções, a experiência subjetiva das emoções, ou seja, o afeto, ela está vinculada à atividade do córtex frontal, órbito medial, só que não somente a ele. Eu tenho uma importância, por exemplo, do cerebelo na regulação afetiva. Ou seja, tem uma comunicação entre cerebelo e córtex pré-frontal órbito medial. A neurociência ela vai trazer isso. E assim, eu vou passar as referências dessa aula para vocês. E lá vocês vão encontrar esses nomes. Mas para mim, acho que falar esses nomes não vai fazer tanta diferença. Não é que, eu acho que a minha maneira de ensinar a neurociência, ela é muito mais fenomenológica do que biológica. Não porque não tenha importância a perspectiva biológica, mas é porque eu me comunico melhor fenomenologicamente do que biologicamente. Mas a diferença está aí. A diferença está aí. A psicologia não vai estar interessada necessariamente em qual região está ativando quando uma pessoa sai de um estado depressivo. Ela quer saber se ela sai, como sai. Mas não se é esse grupo de neurônios, se é esse. Acabou semana passada, foi publicado um dos trabalhos
mais caros de todos os tempos da neurociência, que é um trabalho de descrição célula por célula do encéfalo. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Isso é importante? Isso é muito importante. Só que isso não resolve tudo. Nem essa conversa que a gente está tendo aqui em quase 2 horas resolve. Então a gente vai embora com muitos incômodos, né? Mas a diferença está aí, assim. Uma vez uma aluna me questionou assim, né? No final do curso, ela chegou e falou: Ah, Maércio, eu queria saber quais são as áreas, quais são as regiões onde acende, onde apaga. E aí eu falei: Nossa, mas será que é assim, então? Eu não sei se vocês estão com essa expectativa. Ainda dá tempo, viu? Me falem. A gente está chegando no meio do curso. Se vocês quiserem, o meu jeito, né? Não, não mudo o meu jeito, mas eu mudo a abordagem. Eu trago a biologia forte. Mas é porque para mim tem feito mais sentido a fenomenologia do que a biologia. Mas eu posso ir pela biologia. Ou se para uma pessoa me manda no privado, Maestro, eu quero biologia forte. E aí eu vou encher de esquemas, de infográficos. Isso pode aparecer no curso. É porque a gente tem um espaço limitado, então eu escolho uma via. Mas me digam, de novo, eu estou por vocês. E por mim também, né? Por vocês e por mim, mas me fale. Agora, para comentar a pergunta da chance para a gente finalizar, pode existir uma experiência afetiva sem sentimento. Isso pode não necessariamente encontrar uma significação. Na verdade, as pessoas que trabalham. Não, bom, eu vou tomar como exemplo os psicólogos e as psicólogas, só porque para mim é mais fácil esse exemplo. Mas não quer dizer que não existam outros exemplos. Mas para mim, como ignorante da psicologia, como ignorante, uma fala ignorante, psicologia, para mim, ela explicita uma guiança pela busca de sentimentos. Ou seja, para mim, a psicologia, ela busca uma guiança, uma orientação para que as pessoas encontrem significação aos próprios afetos. Não que essa minha definição de psicologia ignorante dê conta do que toda psicologia pode ser, o que ela é. Mas para mim, isso é algo latente quando eu, mesmo ignorante, olho para a psicologia. A busca por uma significação, uma possível significação, a atribuição de um sentido ao que é experienciado, ao que é vivido. Tudo bem? Eu espero grandiosamente que vocês tenham saído alimentadas desse encontro de 2 horas, quase 2 horas. Não acho que a gente dá conta de toda a discussão, mas eu não sei se eu cheguei no lugar que eu gostaria de chegar, mas aí vocês me dizem depois, né? Me falem, escrevam, comentem. Tudo bem? Mesmo com os incômodos e afetos, nem sempre positivos, eu espero que tenha valido a pena a doação do tempo de vocês, né? Porque o tempo tem um grande valor. Então, obrigado pelo tempo e pelo movimento de vocês. E a quem está assistindo a gravação também. Tá bom? Até segunda-feira.
Até, Ótima muito grata. semana.